período. Agora eu vou dirigir a pergunta do doutor Najib para que haja a resposta do candidato Carlos Benedito Pereira da Silva. Qual a ideia contida na escolha do nome da sua chapa, opção pela ordem, e qual a mensagem que procura o candidato passar aos colegas eleitores? 2 minutos. A pergunta realmente interessante. Interessante e apropriada, porque a escolha do nome foi exatamente de mostrar para os colegas que existem colegas, advogados, que têm a vontade voltada para tentar minimizar os problemas sofridos pela classe. Então a nossa chapa se reuniu e achamos que o termo opção pela ordem seria exatamente uma demonstração inequívoca da vontade, do interesse, do esforço, da garra, no sentido de resgatar, no sentido de colocar o advogado no lugar que ele nunca deveria ter saído. Ou seja, ser uma profissão respeitada como era no passado, ser uma profissão que dava uma remuneração condizente com o esforço do advogado. Porque o advogado, ele não está lá para defender a si, ele está lá para defender a cidadania, ele está em nome do cidadão. Ele não salva os casos em causa própria. Mas então a opção exatamente para que os colegas optem pela ordem. Os interesses dos advogados estão colocados acima de qualquer interesse pessoal. Aliás, essa foi uma das posições nossas junto à atual administração em São Paulo e um compromisso do Dr. Durso para com a 4ª subsecção, que seja respeitada como 4ª subsecção, não como qualquer subsecção, não desmerecendo as outras, mas Rio Claro, nesse patamar de 4ª subsecção, tem que ter um tratamento dessa grandeza e com a grandeza dos advogados de Rio Claro. O doutor Carlos Benedito encaminha uma pergunta a ser respondida pelo doutor William Najib. A chapa estava apoiando o doutor Durso. Depois, esse apoio foi dado publicamente ao doutor Rui Fragoso. Quando da visita do Durso em Rio Claro, um advogado, em nome da sua diretoria, pediu o apoio do Durso mediante a nomeação de uma nova coordenação da Escola Superior de Advocacia, bem como um possível cargo de titular junto ao Tribunal de Ética. Afinal, quem essa chapa apoia efetivamente? O doutor Durso ou o doutor Rui Fragoso? Doutor William, 2 minutos para a sua resposta. Exatamente. Nós estivemos como forte aliado do Dr. Durso de muitos anos. Eu tive o prazer de ser vice-presidente da 4ª subseção e depois galgamos o cargo de presidente. Em todos esses momentos estivemos ao lado do Dr. Durso. Entretanto, nós tivemos algumas ocorrências, vários fatores nos levaram a não mais prestigiar a chapa do Dr. Durso. Nós tivemos a 4ª subseção sendo totalmente desprestigiada pela seccional de São Paulo. E um simples exemplo disso é que o Dr. Durso, tirante a data de nossa posse, logo no início do ano de 2007, nunca mais esteve na subseção de Rio Claro, prestando as suas considerações, recepcionando os colegas, jamais esteve junto aos advogados locais. Os 4 pleitos que fizemos para a seccional de São Paulo, e digo aqui que a 4ª subseção foi de pouco pedir a seccional de São Paulo, pedimos muito pouco. Os 4 itens que nós pedimos, nós não tivemos deferido o nosso pleito. Um deles, inclusive, volto a dizer que foi a reforma da nossa casa para que impuséssemos lá o núcleo regional da ESA, Escola Superior de Advocacia. E mais uma série de outros fatores também nos levaram a não apoiá-lo. E eu tive uma ideia de colocar de maneira muito democrática. Fizemos vários debates e toda a última sexta-feira do mês, desde que assumimos, promovemos cafés da manhã com a classe. Em todos esses cafés da manhã, os colegas podiam fazer uso da palavra e foram trazendo para nós os seus descontentamentos com a atual diretoria da seccional de São Paulo. Concluindo, fizemos 2 assembleias e nessas assembleias, mediante debate de uma maneira muito coletiva, nós concluímos que era muito melhor não apoiar o Dr. Durso e sim apoiar o Dr. Rui como alternativa. E se alguém ligado ao apoio de nossa chapa fez algum pleito particular em relação ao Dr. Durso, tenho certeza que não foi da boca de qualquer um dos 5 integrantes da chapa. Agora a pergunta do próprio Dr. Carlos Benedito para o Dr. Najib, que em 2 minutos fará sua resposta.
É certo que a atual administração da OAB de Rio Claro apresentou um orçamento da obra da Casa da Rua 3 no valor aproximado de R$350 mil. É verdadeira ou falsa essa colocação? Se negativa essa resposta, qual o valor do orçamento feito por Rio Claro? Maurício, eu fico contente de saber que o Dr. Carlos Pereira se preocupa com a casa do advogado. E é natural que seja dessa maneira. Nós temos um imóvel parado e precisamos dar um destino a ele. E esse destino nada melhor do que fazermos então o núcleo regional da ESA. Eu volto a dizer que o orçamento feito para a edificação, a reforma daquela casa, ele contempla as exigências técnicas da Escola Superior de Advocacia. Não tínhamos dinheiro para custear um projeto. O que fizemos? Fizemos uma parceria com o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura local, bem assim com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Rio Claro, e que nos propiciaram um projeto fantástico. Graciosamente fizemos uma parceria nesse sentido, e esse projeto ele contempla as necessidades técnicas, e lembro, mais uma vez, pedimos para que fizessem um projeto com maior economia possível, obviamente respeitando as normas que a Escola Superior de Advocacia é determinada, ou seja, 2 auditórios perfeitamente adequados, biblioteca, setor de administração, os banheiros dentro das normas e posturas municipais e federais, enfim, a reforma daquele imóvel custaria valores significativos, sim. Eu não me recordo se 270, 300 ou 350. O fato é que os valores foram apresentados para a Seccional de São Paulo, e a Seccional de São Paulo tem um departamento de engenharia. Bastava eles questionar aquilo sob o ponto de vista técnico, ou quem sabe apresentar alternativas técnicas que reduzissem os custos. Nós não queríamos o dinheiro, queríamos sim a reforma dentro de um projeto que fosse a altura, que contemplasse as exigências da própria Escola Superior de Advocacia, que é um órgão autônomo. A Escola Superior é um órgão que coordena todas as atividades acadêmicas, e a OAB é a Ordem dos Advogados. Trabalham juntos, é verdade, mas uma determina as questões sob o ponto de vista dos ensinos, das palestras, dos cursos, e a OAB caberia a ela sim custear a reforma do prédio. Portanto, os valores não importam para nós, o que importa é a reforma vindo de São Paulo, de que maneira acharem mais interessante. William. Muito bem, agora a pergunta vem do Dr. Carlos Benedito Pereira da Silva, a ser respondida pelo candidato William Najib Filho. Se eleita a sua chapa, quais as atitudes ou providências que serão tomadas para mitigar os conflitos entre o exercício da advocacia e o retardo nos andamentos dos processos em Rio Claro? A pergunta realmente ela atinge não só a seccional de São Paulo. Me parece que o estado de São Paulo inteiro é marcado por uma morosidade nos processos. Isso causa um prejuízo muito grande para o advogado na questão dos seus honorários, bem assim ao cidadão que quer a prestação jurisdicional colocada de maneira mais rápida. Nós temos feito, sim, várias ingerências junto a atual diretoria do Fórum, temos conversado bastante com os chefes de cartório, temos estado muito atentos à questão da vinda de mais funcionários e mais juízes para Rio Claro. Entretanto, nós temos sentido grande dificuldade pela ausência de força política na comarca de Rio Claro. Não temos conseguido fazer ecoar os nossos pleitos na capital, nem junto à presidência do Tribunal de Justiça, nem junto à Assembleia Legislativa. Então nós encontramos grande dificuldade, estamos tentando encontrar caminhos alternativos para que Rio Claro seja contemplada com um número maior de magistrados e com um número maior de serventuários. Sábado agora teremos uma reunião com um grupo pequeno, com alguns políticos, inclusive, para tentarmos viabilizar a Justiça Federal, a sua vinda para a comarca de Rio Claro. Com isso, nós conseguiríamos desafogar grande parte dos processos de competência da Justiça Federal e que são cumulados na Justiça Comum por falta da própria Justiça Federal. E os colegas de Rio Claro precisam movimentar os seus processos dessa competência, não só em Piracicaba, mas também em Americana. Se conseguirmos a vinda da Justiça Federal para Rio Claro, com certeza será um passo importante para diminuirmos o volume de carga de processos que se encontram na mão dos magistrados que já oficiam lá e, consequentemente, eles terão mais tempo, darão mais agilidade aos outros processos. Mas é bem verdade que temos muito trabalho a fazer no sentido de comover as autoridades para que Rio Claro mereça a atenção que deve merecer por ser uma cidade muito bem localizada no cenário do Estado de São Paulo, e a quarta subseção, como bem lembrado, tão importante do Estado de São Paulo, e a quarta subseção